A sala de reuniões tinha aquele cheiro característico de café requentado e ambição contida. Lucas Mendes ocupava sua cadeira de sempre, a última da mesa comprida de vidro, quase encostada na parede branca, onde o projetor exibia planilhas intermináveis. Aos 26 anos, ele carregava uma pasta desgastada, cheia de anotações que ninguém nunca pediria para ver. Próximo item da pauta, anunciou Roberto Figueiredo, o gerente comercial, ajeitando os óculos de armação grossa enquanto folheava papéis com ar de importância. Sua voz ecoava pela sala como se estivesse discursando para uma plateia invisível. Precisamos de ideias para reverter a queda de 15% nas vendas do segundo trimestre. Alguém tem alguma proposta? Lucas sentiu o coração acelerar. Durante 3 semanas, ele havia trabalhado até tarde da noite, cruzando dados, analisando padrões de comportamento dos clientes, identificando nichos inexplorados. Tinha uma apresentação completa salva no notebook que trazia para toda a reunião, esperando pelo momento certo. Eu tenho uma sugestão, começou, levantando timidamente a mão. Roberto mal olhou em sua direção. Depois a gente ouve. Primeiro quero saber o que o pessoal do comercial pensou. Virou-se para Marcelo, o vendedor sênior que passava metade do expediente contando histórias de fim de semana. Marcelo, você que está na linha de frente, o que sugere? Marcelo se recostou na cadeira, entrelaçando os dedos atrás da cabeça. Olha, Roberto, acho que a gente precisa apertar o marketing, fazer umas promoções agressivas, sabe? Aquela coisa de queima de estoque. Interessante. Roberto assentiu, anotando algo. Mais alguém? Lucas tentou novamente, sua voz um pouco mais firme. Roberto, eu analisei os dados e percebi que... Lucas, por favor. Roberto o interrompeu sem sequer erguer os olhos do bloco de notas. Estamos discutindo estratégia comercial. Você é do suporte técnico. Quando precisarmos de ajuda com o computador, a gente te chama. Risadas discretas ecoaram pela sala. Lucas sentiu o rosto esquentar, aquela mistura de vergonha e frustração que já conhecia bem. Abaixou a cabeça, fingindo fazer anotações enquanto as palavras dançavam borradas no papel. A reunião continuou por mais 40 minutos. Ideias medíocres foram debatidas com seriedade. Planos sem embasamento receberam aplausos discretos. Lucas permaneceu em silêncio, sua pasta cheia de insights sendo lentamente esmagada contra o peito. Ele ficou para trás, olhando a sala vazia. Pela janela, via a cidade se estendendo em prédios cinzentos sob o céu nublado de São Paulo. 6 meses como estagiário, depois 2 anos como efetivado no suporte técnico. Sempre pontual, sempre dedicado, sempre invisível. O apartamento que Lucas dividia com 2 colegas de faculdade ficava em Tatuapé, a 40 minutos de metrô do escritório. Era pequeno, com infiltrações no teto do quarto e uma cozinha onde mal cabiam 2 pessoas. Mas era seu refúgio. Naquela noite, chegou às 9h30, cansado não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cara, você parece que brigou com o mundo, comentou Tiago, seu colega de apartamento, enquanto mexia miojo no fogão. Dia ruim? Só mais do mesmo, Lucas respondeu, jogando a mochila no sofá surrado. Reunião onde ninguém me escuta antes de nascer. Já tentou falar com alguém acima do seu chefe e parecer um delator? Ou pior, um arrogante que acha que sabe mais que todo mundo? Lucas suspirou, abrindo a geladeira para pegar água. O sistema é assim, Tiago. Você precisa pagar seu preço, esperar sua vez, rezar para que um dia alguém perceba que você existe. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Lucas ficou olhando para o teto rachado, ouvindo o som dos carros na avenida, e uma pergunta martelava sua mente. Até quando? Até quando ia aceitar ser tratado como mobília?
Até quando suas ideias ficariam aprisionadas em arquivos de computador? Até quando ia permitir que pessoas como Roberto definissem seu valor? Às 2 da manhã, levantou-se e abriu o notebook. A luz azulada da tela iluminou seu rosto determinado. Se ninguém ia ouvir suas ideias na empresa, talvez o mundo lá fora estivesse disposto a escutar. Durante as semanas seguintes, Lucas viveu uma vida dupla. De dia, era o funcionário discreto do suporte técnico, resolvendo problemas de senha esquecida e impressora travada. Mas à noite, transformava-se em outra pessoa. Começou um blog sobre estratégias de vendas e análise de mercado. Usando dados públicos e estudos de caso reais, escrevia artigos detalhados sobre tendências de consumo, comportamento do cliente digital, técnicas de fidelização. Não assinava com o nome completo, apenas L. Mendes, mantendo um certo anonimato que lhe dava coragem. Os primeiros posts tiveram 3 visualizações cada. Provavelmente ele mesmo, verificando compulsivamente. Mas Lucas persistiu. Toda noite, depois do trabalho, dedicava 3 horas de semana eram inteiramente consumidos por análises de dados, gráficos, infográficos que ele mesmo desenhava. No trabalho, as coisas continuavam iguais, ou pior. Lucas, o computador da sala de reunião está travado de novo, gritou a secretária do corredor. Lucas, consegue recuperar aquele arquivo que eu deletei sem querer? Lucas, a internet está lenta, dá uma olhada. Ele atendia a tudo com educação, um sorriso automático, resolvendo problemas que poderiam ser evitados se as pessoas lessem o manual básico. Mas cada pedido trivial era também um lembrete de como sua inteligência estava sendo desperdiçada. Em uma reunião particularmente frustrante, Roberto apresentou um plano de expansão que Lucas imediatamente identificou como falho. Os dados demográficos estavam desatualizados, a análise de concorrência era superficial e a projeção de ROI ignorava variáveis cruciais de mercado. Com o devido respeito, Roberto, Lucas se arriscou. Mas esses dados são de 2018. O perfil de consumidor mudou drasticamente depois da pandemia. Lucas. Roberto o cortou com um sorriso condescendente. Aprecio sua curiosidade. Mas planejamento estratégico é para quem tem experiência de mercado. Continue fazendo o que faz de melhor, está bem? Silêncio constrangedor. Alguém tossiu. Lucas mordeu o lábio, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. Continuou naquela noite, o que fazia escreveu um artigo detalhado sobre os erros mais comuns em análise de expansão de mercado, usando exatamente o caso que Roberto havia apresentado como exemplo de o que não fazer. Publicou às 3 da manhã. 3 meses depois, o blog de Lucas tinha 15 mil seguidores. Ele mal podia acreditar. Comentários de gestores, empreendedores, até professores universitários discutindo suas análises. Compartilhamentos no LinkedIn. Uma revista digital de negócios pediu para republicar um de seus artigos. Cara, você está ficando famoso, Tiago comentou, olhando por cima do ombro de Lucas enquanto ele checava as estatísticas. Quando vai contar no trabalho? Nunca. Lucas respondeu rápido demais. Lá eu sou o rapaz do TI. Se souberem disso, vão achar arrogância. Ou pior, vai criar expectativas que não posso cumprir. Mas o universo tem formas curiosas de bagunçar segredos. Foi em uma terça-feira, durante uma daquelas reuniões intermináveis, que tudo mudou. Roberto estava apresentando a implementação do plano de expansão, o mesmo que Lucas havia criticado meses antes. E, como esperado, os resultados eram desastrosos. Não entendo, Roberto resmungava, ajeitando os óculos nervosamente. Fizemos tudo conforme o planejado. O problema deve ser de execução da equipe. Marina, a nova diretora de marketing que havia chegado há 2 semanas, folheava papéis com expressão pensativa. Ela era diferente dos outros executivos, mais jovem,
com histórico em startups, conhecida por valorizar dados acima de hierarquia. Roberto, você analisou o artigo do L. Mendes sobre expansão de mercado? Ela perguntou casualmente. Lucas quase engasgou com o café. Quem? Roberto franziu a testa. L. Mendes. É um analista que escreve sobre estratégias comerciais. Ele publicou um estudo de caso há uns 3 meses que praticamente previa os problemas que estamos enfrentando. Muito perspicaz, na verdade. Marina mexeu no tablet e projetou na tela. Lucas sentiu o sangue gelar. Era seu artigo. Cada parágrafo, cada gráfico, cada análise que ele havia derramado na madrugada. Vejam aqui, Marina apontou. Ele identifica exatamente onde erramos, dados demográficos desatualizados, análise superficial de concorrência, projeção de ROI irrealista. Se tivéssemos seguido as recomendações dele, teríamos economizado uns R$200 mil. Roberto mudou de cor. Passou do vermelho ao branco em segundos. Bem, ele gaguejou, são análises teóricas. Qualquer um pode criticar depois que... Não, Roberto. Marina o interrompeu, deslizando para outro slide. Isso foi publicado em julho, 3 meses antes de implementarmos. E ele não estava criticando nosso plano especificamente. Não tinha como saber. Mas os padrões que ele identifica são exatamente os erros que cometemos. Lucas estava paralisado na cadeira. Sentia todos os olhares convergindo, embora ninguém soubesse ainda. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos podiam ouvir. Alguém aqui conhece esse L. Mendes? Marina perguntou, olhando ao redor da mesa. Gostaria de conversar com ele. Talvez possamos até trazê-lo como consultor. O silêncio era ensurdecedor. Lucas abriu a boca. Fechou. Abriu novamente, sua vida inteira de invisibilidade, de ideias ignoradas, de depois a gente te ouve, passava em câmera lenta pela sua mente. Sou eu, saiu quase como um sussurro. Como? Marina virou-se para ele. Sou eu, L. Lucas Mendes. Agora mais alto, mais firme. Eu escrevi esse artigo. A sala explodiu em murmúrios. Roberto ficou lívido. Marcelo, o vendedor que sempre tinha histórias, estava literalmente de boca aberta. Você? Roberto riu, mas era um riso nervoso, sem humor. Lucas, isso não é hora para brincadeiras. Estamos discutindo assuntos sérios. Não é brincadeira, Lucas respondeu, sentindo uma coragem que não sabia que tinha. Pegou o celular, abriu o painel de administração do blog, mostrou para Marina. Esse é meu painel de controle. Posso fazer login, mostrar rascunhos não publicados, estatísticas, tudo. Marina pegou o telefone, verificou com atenção. Um sorriso começou a se formar no canto de sua boca. Impressionante, muito impressionante. Ela devolveu o celular. 15 mil seguidores em 3 meses. Artigos republicados em revistas especializadas. Por que nunca falou sobre isso aqui? Lucas olhou diretamente para Roberto. Tentei. Várias vezes. Mas suporte técnico não faz análise estratégica. Pelo menos era o que me diziam. O silêncio agora era diferente. Pesado de vergonha alheia e revelações incômodas. Bem, Marina bateu palmas, quebrando o momento. Isso vai mudar. Lucas, quero você na minha equipe. E quero que revisite todo o nosso planejamento de expansão com base nas suas análises. As semanas seguintes foram um borrão de reuniões, apresentações, noites mal dormidas por excitação em vez de frustração. Lucas foi transferido para o departamento de estratégia, com aumento de salário e um título que finalmente refletia suas capacidades. Analista sênior de mercado. Roberto ficou frio e distante. Evitava contato visual, mas comunicava-se por e-mails curtos e formais. Algo mais próximo de pena. Pena de alguém tão inseguro que precisava diminuir os outros para se sentir grande. Marina era o oposto. Ouvia atentamente, desafiava suas ideias de forma construtiva, dava crédito publicamente.
Sob sua liderança, Lucas redesenhou a estratégia de expansão. Usou análise preditiva, cruzou dados de comportamento digital com tendências de consumo local, identificou mercados emergentes que ninguém havia considerado. 3 meses depois, os resultados começaram a aparecer. Vendas subiram 22%. Novos clientes em segmentos que a empresa nem sabia que existiam. A diretoria elogiou publicamente o projeto inovador da Marina, que fez questão de corrigir. O crédito é do Lucas, ele que enxergou o que ninguém via. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu em uma manhã de setembro. Lucas estava na mesa dele, agora próxima à janela, com vista para a cidade que parecia menos cinzenta, quando recebeu uma ligação de número desconhecido. Alô, Lucas Mendes? Sim, sou eu. Meu nome é Carolina Vieira, sócia da Inova Capital. Somos uma venture capital especializada em startups de tecnologia e análise de dados. Acompanhamos seu trabalho há algum tempo. Lucas sentou-se ereto na cadeira. Inova Capital. Eram o dinheiro por trás de 3 unicórnios brasileiros. Gostaríamos de conversar sobre uma oportunidade. Carolina continuou. Vimos que você revolucionou as estratégias da empresa onde trabalha. Temos portfólio de 15 startups que estão desesperadas por análise estratégica de qualidade. Queremos saber se você teria interesse em trabalhar como consultor para nosso ecossistema. O coração de Lucas disparou. Consultor. Mas eu tenho um emprego. Pode ser nos fins de semana inicialmente. Depois, se funcionar, podemos discutir algo mais permanente. O pagamento seria por projeto. Cada consultoria entre 15 e 30 mil reais, dependendo do escopo. Lucas fez conta mental rapidamente. Era mais do que seu salário mensal atual. Por projeto. Vamos marcar um café? Carolina sugeriu. Amanhã, se você puder. Gostaria de detalhar melhor a proposta. No dia seguinte, Lucas sentou-se em um café chique na Vila Madalena, em frente a Carolina, uma mulher de 40 anos com energia de quem está 3 passos à frente de todos. Ela apresentou a proposta em detalhes: consultoria estratégica para startups de e-commerce, análise de mercado para expansão, validação de modelos de negócio. E você tem um dom raro, Lucas, ela disse, tomando um gole de expresso. Consegue transformar dados complexos em insights acionáveis. E, mais importante, consegue comunicar isso de forma que qualquer um entenda. Isso vale ouro no mercado de startups. Lucas absorvia cada palavra, quase sem acreditar que aquilo estava acontecendo com ele. O mesmo que era chamado apenas para consertar computador 6 meses atrás. Tem uma coisa, Carolina continuou, que preciso perguntar. Com seu talento, que ficou deveria estar liderando equipes há anos. Lucas pensou por um momento. Medo, eu acho. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de que minha voz não importasse. E tinha gente sempre me lembrando desses medos, mesmo sem saber. E o que mudou? Percebi que esperar permissão para ser bom é esperar para sempre. Então parei de esperar. Comecei a fazer, mesmo que ninguém estivesse olhando. E turns out, muitas pessoas, na verdade, estavam olhando. Carolina sorriu. Bem-vindo ao grupo das pessoas que não esperam permissão para brilhar. Então, topas? Lucas estendeu a mão. Topo. 6 meses depois, Lucas estava em pé no palco de um evento de empreendedorismo em São Paulo. Mais de 500 pessoas na plateia. Ele havia sido convidado para falar sobre análise de dados aplicada a estratégias de crescimento. Um tema que dominava não por diplomas caros ou mestrado no exterior, mas por noites em claro estudando, testando, errando e aprendendo. No meio da plateia, reconheceu alguns rostos. Marina estava lá, sorrindo orgulhosa. Tiago, seu colega de apartamento, gravando tudo no celular. E em uma cadeira dos fundos,
tentando Seus passar olhares se despercebido cruzaram por um Roberto. Roberto desviou primeiro. Lucas começou a apresentação mostrando sua trajetória. Não omitiu nada. O estagiário invisível, as reuniões onde era cortado, o suporte técnico que ninguém valorizava. A plateia estava silenciosa, absorvendo cada palavra. O que aprendi, ele disse, andando pelo palco com confiança que nunca imaginou ter, é que reconhecimento não vem de títulos ou cargos. E você não precisa da permissão de ninguém para entregar valor. Comece onde está, use o que tem, faça o que pode e continue fazendo, mesmo quando ninguém estiver aplaudindo. Quando terminou, a plateia se levantou. Aplausos que pareciam durar uma eternidade. Lucas olhou para a multidão, sentindo lágrimas ameaçando aparecer. Não lágrimas de tristeza, mas de realização. De chegar onde nunca pensou ser possível. Depois do evento, dezenas de pessoas Cartões se aproximaram, pedidos de LinkedIn, propostas de parceria. No meio da confusão, Marina conseguiu chegar até ele. Você foi incrível, ela disse, abraçando-o, e obrigada por me citar como exemplo de liderança que escuta. Significou muito. Você mudou minha trajetória, Lucas respondeu honestamente. Foi a primeira pessoa que me viu de verdade. Não, Lucas, eu só dei espaço. Quem fez todo o trabalho foi o trabalho invisível que finalmente está recebendo a luz que sempre mereceu. Naquela noite, em seu apartamento, agora um lugar melhor, em um bairro melhor, mas ainda dividido com Tiago porque a amizade importa mais que status. Lucas abriu o notebook. Tinha mensagens de 3 empresas querendo contratá-lo, 2 convites para palestras internacionais e uma proposta para escrever um livro sobre análise estratégica. Mas a mensagem que mais chamou sua atenção era de um endereço de e-mail que não reconhecia de imediato. Quando abriu, viu a assinatura. Roberto Figueiredo. Lucas, sei que não mereci ser lembrado, mas queria dizer algumas coisas. Passei os últimos meses refletindo muito. Ver sua trajetória foi como olhar um espelho mostrando o meu pior lado. Fui inseguro, pequeno, e tratei você da forma que eu temia Não espero ser perdão, tratado. Mas espero que aceite um pedido de desculpas sincero. Você sempre foi brilhante. Eu que era cego demais para ver. Parabéns por tudo que conquistou. Foi por mérito. Lucas leu 3 vezes. Pensou em não responder. Pensou em responder com raiva. Mas então lembrou das palavras que havia dito no palco. Reconhecimento não vem de outros, vem de valor entregue. Digitou uma resposta simples. Roberto, obrigado pelas palavras. Todos temos nossas jornadas e aprendizados. Desejo sucesso na sua. Abraço, Lucas. Curto, educado e livre de ressentimento, porque ele tinha descoberto algo mais poderoso que vingança. Indiferença que nasce não do ódio, mas da realização de que aquilo simplesmente não importa mais. 1 ano depois, Lucas abriu sua própria empresa de consultoria estratégica. Pequena no começo, apenas ele e 2 analistas juniores, que ele fazia questão de ouvir atentamente em todas as reuniões. O escritório era modesto, mas as paredes estavam cheias de gráficos, whiteboards com ideias, livros sobre análise de dados. Acima de sua mesa, uma frase emoldurada que ele mesmo havia escrito. Sua voz sempre importou, mesmo quando ninguém estava ouvindo. Os primeiros clientes eram startups pequenas que não podiam pagar Lucas grandes cobrava consultorias. justo. Às vezes, trabalhava por equity quando acreditava no projeto, e suas análises continuavam certeiras. Seus insights continuavam transformando números em crescimento real. 6 meses depois de abrir a empresa, recebeu um e-mail de um cliente em potencial, uma empresa de médio porte precisando reestruturar estratégias comerciais. Quando chegou para a reunião, quase riu ao reconhecer o prédio. Era sua antiga empresa.
Na sala de reuniões, agora sentado na cabeceira da mesa como consultor contratado, Lucas olhou ao redor. Alguns rostos conhecidos, muitos novos. Roberto não estava mais lá. Havia pedido demissão meses antes para buscar novos desafios, segundo contaram. Marina continuava, agora como VP de operações. Foi ela quem apresentou Lucas para os diretores. Para quem não conhece, Lucas trabalhou conosco até ano passado. Foi fundamental na virada de resultados que tivemos. Agora, ele tem sua própria empresa e felizmente aceitou nos ajudar novamente. Lucas abriu seu notebook, o mesmo que carregava anos atrás, agora coberto de adesivos de eventos e conferências, e começou a apresentação. Antes de falarmos de estratégia, ele começou. Quero estabelecer uma regra. Nesta sala, não existe hierarquia de ideias. A melhor análise pode vir de qualquer um, do estagiário ao diretor, e todos serão ouvidos. Não era apenas uma consultoria que ele estava oferecendo. Era um novo jeito de ver pessoas, de valorizar vozes, de lembrar que talento não tem título obrigatório. E enquanto avançava na apresentação, gesticulando com paixão, enquanto explicava tendências de mercado e oportunidades escondidas nos dados, Lucas teve um pensamento fugaz sobre o garoto invisível que um dia sentou naquela mesma sala, sendo ignorado. Esse garoto ainda estava ali, de certa forma, nas fibras de quem ele tinha se tornado, nas cicatrizes invisíveis que lembravam de onde veio. Mas agora, esse garoto tinha voz, tinha espaço, tinha provado para si mesmo, e isso era tudo que importava, que sempre foi suficiente. O reconhecimento externo foi consequência. A verdadeira vitória aconteceu naquela madrugada, meses atrás, quando decidiu parar de esperar permissão para existir. E essa vitória, ninguém nunca poderia tirar dele.